Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Um solo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, chegamos ao domingo de Pentecostes. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê a graça de colhermos os frutos de uma verdadeira conversão ecológica. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao longo de nossa novena, nós podemos aprofundar esse tema proposto pelo Papa Francisco na Laudato Si, a conversão ecológica. E hoje nós queremos celebrar essa conversão, pedindo ao Espírito Santo que nos dê luz para que nós possamos compreender que a comunhão trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo se derrama sobre todas as criaturas e que nós somos chamados a sair do nosso fechamento e nos colocarmos cada vez mais em comunhão com Deus, com os outros e com todas as criaturas, numa verdadeira solidariedade global. Que nossa espiritualidade seja a espiritualidade da comunhão, do amor e do serviço. Ouçamos então o parágrafo 240 da Laudato Si. As pessoas divinas são relações subsistentes. E o mundo, criado segundo o modelo divino, é uma trama de relações. As criaturas tendem para Deus. E é próprio de cada ser vivo tender, por sua vez, para outra realidade, de modo que no seio do universo podemos encontrar uma série inumerável de relações constantes que secretamente se entrelaçam. Isto convida-nos não só a admirar os múltiplos vínculos que existem entre as criaturas, mas leva-nos também a descobrir uma chave da nossa própria realização. Na verdade, a pessoa humana cresce, amadurece e santifica-se tanto mais, quanto mais se relaciona. Sai de si mesma para viver em comunhão com Deus, com os outros e com todas as criaturas. Assim, assume na própria existência aquele dinamismo trinitário que Deus imprimiu nela desde a sua criação. Tudo está interligado.
E isto convida-nos a maturar uma espiritualidade da solidariedade global, que brota do mistério da Trindade. A comunidade reunida em torno de Jesus ressuscitado é uma comunidade viva, entrelaçada no amor, pois o Espírito Santo é vida, é comunhão, é reconciliação. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei em cada um de nós o fogo abrasador do vosso amor. Vamos ouvir o texto bíblico deste domingo, que está no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: "A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: "Recebam o Espírito Santo. Os pecados daquele que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados." Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, a Igreja celebra neste domingo a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Igreja. A festa de Pentecostes era celebrada pelos judeus e era conhecida também como a festa da colheita, ou a festa das semanas ou das primícias. Encontramos isto lá no livro do Deuteronômio e também nos Números. Nesta festa, os judeus agradeciam a Deus os dons produzidos pela terra. E era celebrada esta festa 50 dias após a Páscoa, daí o nome Pentecostes. Pois bem, após a ressurreição de Jesus, ele nos envia o Espírito Santo. São João vai colocar esta descida do Espírito Santo no mesmo dia da ressurreição, quando Jesus à noite aparece aos discípulos, como ouvimos no Evangelho, e vai soprar sobre eles o Espírito Santo. Lucas preferiu inserir Pentecostes exatamente nesta festa dos judeus, para lembrar o novo que acontece a partir de Jesus. Vejamos então aqui 3 aspectos importantes na vida da igreja a partir do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós vamos perceber o Espírito Santo como sendo o Espírito da vida. No Evangelho, São João ressalta que Jesus, ressuscitado, aparece aos apóstolos que estão reunidos, fechados e com medo, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo.
Então, é o sopro da vida. Este sopro de Jesus sobre os apóstolos nos remete ao livro do Gênesis, quando Deus modela o ser humano do barro e sopra sobre eles o hálito da vida. Então, Espírito Santo tem a ver com sopro, sopro de vida. É a força vital que nos anima, que nos encoraja, fazendo-nos vencer o medo que muitas vezes nos acovarda diante de situações que exigem profecia, que exigem ação transformadora. O poder de perdoar que Jesus confere aos apóstolos vem do Espírito Santo. Está ligado, portanto, ao poder de restituir a vida, de favorecer a regeneração que se dá no encontro com Deus, que concede a paz. Paz entendida aqui como vida plena, como harmonia. Portanto, é importante compreender o Espírito, antes de tudo, como Espírito de vida, aquele que nos anima, aquele que nos fortalece, aquele que dá o sentido do nosso existir. Nos Atos dos Apóstolos, nós vemos, segundo a narração de Lucas, o modo como se dá a descida do Espírito Santo. Vem como línguas de fogo e precedido por um barulho, um forte barulho, parecido com uma ventania que vem do céu. Então, tomados por essas línguas de fogo, os apóstolos ficam inflamados do Espírito Santo, que os enche de sabedoria, que os torna capazes de falar de forma que todos entendem, e entendem na própria língua materna. São Lucas faz questão de realçar a diversidade dos povos que ali se encontravam para a festa. E todos, admirados, vão dizer, nós os ouvimos na própria língua. Então, o Espírito Santo aqui se revela como o Espírito da unidade. É aquele que faz da diferença, da pluralidade, da diversidade, uma só riqueza. Nós rezamos durante esta semana pela unidade dos cristãos. Nada fere mais o coração de Deus do que a divisão entre seus filhos. O Concílio Vaticano II, no documento que trata sobre a unidade, vai dizer exatamente isto. Cristo Senhor fundou uma só e única igreja. Todavia, são numerosas as comunidades cristãs que se apresentam aos seres humanos como a verdadeira herança de Jesus Cristo. Todos, na verdade, se professam discípulos do Senhor, mas têm pareceres diversos e caminham por rumos diferentes, como se o próprio Jesus estivesse dividido. Esta divisão, porém, contradiz abertamente a vontade de Cristo e é escândalo para o mundo, como também prejudica a santíssima causa da pregação do Evangelho a toda a criatura. O Espírito Santo, continua o Vaticano II, habita naqueles que creem, enche e rege toda a igreja, realiza aquela maravilhosa comunhão dos fiéis e une a todos tão intimamente em Cristo, que é princípio da unidade da igreja. Portanto, nós somos convidados a viver esta unidade nesta diversidade. E hoje, queridos irmãos e irmãs, precisamos tanto buscar esta unidade. Somos diferentes, divergimos, mas não podemos dividir. E, infelizmente, nós às vezes nos deparamos com discursos de ódio, de intolerância, fundamentalismos que levam a divisões, que levam uns a quererem pisar sobre os outros. Não nos deixemos guiar e nem conduzir por esses discursos. Quem tem o Espírito Santo busca a unidade, respeita a diferença, valoriza os dons uns dos outros. Na segunda leitura que nós ouvimos, São Paulo traz algo importante para nós, dizendo que o Espírito Santo, ele nos dá os dons em vista do bem comum. Portanto, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a construir o bem comum. Os dons que dele recebemos não são para nós mesmos, mas para colocar a serviço do outro. O Espírito Santo nos ajuda a construir este bem comum tão necessário no mundo hoje. Vivemos numa sociedade
tão individualista, em que cada um pensa em si mesmo, em que cada um procura proteger-se a si mesmo, esquecendo-se do outro, e às vezes pior, pisando no outro. Nós somos chamados a pensar no coletivo, a buscar o bem comum, olhando de maneira muito especial para os mais fragilizados, para os empobrecidos, para aqueles que estão mais vulneráveis. É o Espírito Santo que nos faz perceber o caminho deste bem comum tão necessário nos tempos de hoje. Peçamos, portanto, queridos irmãos e irmãs, ao celebrar a festa de Pentecostes, ao celebrar a festa da Igreja, que nós nos deixamos guiar por este Espírito, enchendo-nos de vida, buscando a unidade, construindo o bem comum, vencendo as diferenças, superando as diversidades, buscando a unidade tão necessária para vivermos o ideal proposto por Jesus Cristo. Que esta festa de Pentecostes nos anime a todos a fazer da nossa Igreja sinal da unidade que defende a vida, que constrói o bem comum, guiados pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo encha a sua vida de luz, de paz, de alegria. Que você irradie esta alegria do Espírito Santo que se manifesta no amor aos irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe a todos, que o Espírito Santo nos conduza pelos caminhos da vida. Amém. Fazei-nos entrar na nova dança, a andar nova andança, mão no arado, olhar para frente, e dai-nos a vossa alegria, o raiar do novo dia, paz no coração da gente. Fazei-nos cantar nova canção, dai-nos força e união para fazer o amor vencer. Tornai-nos muito sal e luz, testemunhas de Jesus, para a justiça florescer. Oi para ver acontecer, oi para ver acontecer, sonho bom de se viver, sonho bom de se viver, ai ai. Chegamos ao final desta reflexão, pedindo que o Espírito Santo de fato seja luz em nossa vida, que o Senhor sempre nos acompanhe, iluminando, nos dando discernimento para vivermos bem a nossa fé. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Amanhã nós iniciaremos nova etapa de nossas reflexões. Vamos começar então a caminhar novamente com São Paulo, desta vez refletindo a carta aos Romanos. Convide seus familiares, amigos que ainda não fazem parte de nossas reflexões a virem se unir a nós nessa nova jornada, a carta de São Paulo aos Romanos. Grande abraço a todos, até amanhã. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.